Olá, ouvintes do programa Agro e Negócios da Rádio 101 FM. Nós continuamos com o projeto O Futuro do Campo Brasileiro na Visão dos Presidenciáveis. Uma série de entrevistas com postulantes ao cargo de presidente da República do Brasil. E aqui, nosso programa dedicado às mulheres e homens do campo, nós procuramos saber sobre os seus posicionamentos, o que eles pretendem fazer em benefício dos empreendedores rurais. Hoje nós temos a satisfação, o prazer de receber aqui o Pablo Marçal, do PROS, empreendedor imobiliário e digital. Ele é estrategista de negócios, casado com a Ana Carolina Marçal há 13 anos e pai de 4 filhos. Tem mais de 25 livros publicados e ensina sobre autogestão, empreendedorismo e também liberdade financeira. É um dos maiores nomes do mercado digital da América Latina. Pablo, primeiramente, muito obrigado por sua dedicação de um pouco do seu tempo aqui para o Agro e Negócios. Desejo, desde já, muito sucesso na sua caminhada e agradecemos e muito aí a sua participação para falar um pouco sobre o público do campo em nosso programa. Bom dia e muito obrigado mais uma vez por conceder entrevista ao nosso programa Agro e Negócios. Bom dia, família do Agro. Estou aqui à disposição para responder perguntas, para mostrar para vocês um novo passo onde a gente pode levar a nossa agricultura, não só a agricultura, mas a pecuária também, nessa grande força, né, que representa 1/3 da força aí do PIB nacional. Então, eu que na família a gente tem fazenda desde 2006, conheço bastante de roça. Eu tenho fazenda aqui também em Itu, São Paulo, a gente tem fazenda em Goiás e vai começar a plantar agora no Mato Grosso. Então, eu estou muito envolvido nisso, não é alguém que precisa de estudar com outra pessoa ou ouvir falar. Eu amo eu vou chamar do jeito que a gente fala em Goiás, eu amo a roça, né? Estamos à disposição. Obrigado. A primeira pergunta que eu faço gostaria que o senhor citasse 3 propostas concretas para o agro brasileiro que desenvolveria caso assuma a presidência da República. A primeira é criar um portal de melhores práticas. O que é isso? A gente tem milhares de famílias, né, de pequeno, grande porte empresarial, que hoje está no agronegócio, e a gente testa muito, a gente é um povo que cria muito, né, no agronegócio, e a gente não exalta quem já está com grandes resultados. Então, a primeira coisa é criar esse portal. Então, a família teve uma ideia, essa ideia ela deu resultado, todas as outras famílias, todas as outras empresas no agronegócio têm que ter esse acesso. Quem tem que promover isso é o governo federal, porque o Brasil é gigantesco. Segunda coisa, a forma de recompensa, né, de consciência, recompensa e subsidiar financiamento. A gente usa o portal, a primeira proposta é materializar isso, instrumentalizar através de um portal único, né? Alguém foi muito bom no cultivo de uma certa forma, né? Ele inovou no cultivo. Ele vai lá e cadastra isso. As pessoas que usarem aquilo faz com que ele seja premiado pelo governo federal. Então, tem 10 famílias que aplicou esse método. O fato dele ter a ideia que está sendo aplicada, ele tem recompensa. E se a pessoa está pedindo taxa, né, está pedindo financiamento e está usando uma ideia que já funciona, a taxa, né, o juro do dinheiro vai ser subsidiado porque ele já está usando a ideia que funciona. Porque, veja bem, você falar, eu vou só plantar aqui da forma que eu entendo, você é digno do recurso do governo federal, né, que é seu também. Só que se você usa uma prática que funciona melhor e que dá mais resultado, esse dinheiro ele pode ser subsidiado pelo governo. Então, a segunda é essa. Recompensa de quem tem melhores práticas, a abertura dessas ideias, né, para todo mundo. E, em terceiro lugar, a gente mexer e proporcionar com que pessoas, né, do agronegócio possam crescer. Como assim? Hoje, segundo a Embrapa, a gente alimenta aí 900 milhões de pessoas, né, mas de forma indireta no mundo, sendo o terceiro país, né, que mais produz alimento no mundo, de forma indireta a gente atinge 1,5 bilhão de pessoas. O que significa isso? A gente consegue produzir mais. A gente consegue produzir mais colocando tecnologia. Então, o que a gente tem que levar para o agronegócio? Tecnologia.
a gente precisa de criar fóruns, trazer investimentos internacionais, entender por que a China é a número 1, né, de produção, os Estados Unidos é o número 2, nós somos o 3, aí vem Rússia. A gente precisa de investir em tecnologia. Então, essa tecnologia para o agronegócio vai fazer toda a diferença nessa próxima década. Então, hoje, por exemplo, estão falando aí de carros elétricos, né, dirigindo de forma autônoma, dirigindo sozinho, mas tem colheitadeira que já faz isso tem 10 anos. Então, o que a gente precisa é disseminar isso. A gente precisa potencializar o cooperativismo, é uma das formas que eu vejo, né, para os pequenos produtores, e a gente, uma terceira proposta real, é a gente dar segurança jurídica para os produtores, né, que não têm suas escrituras. Uma coisa que eu quero fazer um mutirão no Brasil, para as famílias que estão ali há vários anos produzindo naquele lugar, o Brasil pegar isso como um problema de alta prioridade. Colocar essas famílias para terem segurança jurídica. Muitas vezes, às vezes o Brasil não sabe disso, tem gente que não investe com medo de perder a terra, pra você ter uma noção. Vai chegar num tempo da gente assumir o produtor rural e comprar essa briga, né, como federação para liberar essas escrituras, que tem gente que está há décadas sem ter a possibilidade de ter esse acesso. Como o senhor analisa a atual política voltada ao agro brasileiro pelo governo federal? E o que o senhor mudaria? Olha, eu vejo que a gente teve avanço, né? Você vê que o setor rural apoia, né, e gosta do atual presidente, isso é muito bom, mas isso não é o suficiente para a gente chegar a ser o número 1 do mundo. Como não é suficiente, então não é uma crítica, né, contra o atual presidente, mas é o limite, né, é o que ele entende hoje, conseguiu chegar num limite, a gente precisa avançar e a gente precisa ouvir mais o produtor. O problema da política é que às vezes você escolhe alguém que tem uma certa visão do agronegócio, mas várias frentes vão sendo deixadas de lado. Então, o que eu penso em fazer diferente? Trazer de todas as regiões grandes produtores, não só quem está querendo angariar seu nome na política, mas os principais produtores, e criar conselhos diretos para ter canal aberto com a presidência da República, para a gente ficar sempre sensibilizado com as causas, porque a política ela é simples, ela gosta de ouvir alguém no período eleitoral, depois para de ouvir 1, 2, 3, no quarto ano volta a ouvir de novo, e aí o que está acontecendo? A gente tem que criar uma política pública de conselhos, né, e fazer esses conselhos chegarem bem rápido aí na mão do executivo. Lembrando que o agronegócio representa 1/3 do PIB nacional. Ou seja, não é um negócio que a gente está testando, é um tema que salva o nosso país, né? Salva o nosso país da miséria, salva o nosso país da fome, salva o nosso país dando renda, dando geração de milhões de empregos. Então, é um dos assuntos mais sérios que a gente precisa tratar e não pode se perder nele por nenhuma única semana. Quem mais poderia participar desse conselho que o senhor acaba de citar? Quem teria mais assento neste grupo de discussões? Líderes de cooperativa, pequenos ruralistas, às vezes a gente, pequenos que eu falo, famílias com baixo faturamento, porque a maioria é feita de pessoas com baixo faturamento no segmento rural. Representantes de grandes grupos. A gente tem que ter todas as frentes para a gente balancear o conselho, né? Senão a gente atende só grandes produtores. E se você também falar, não, vamos ouvir só os pequenos, os grandes vão embora daqui, né? As grandes empresas que já são de fora, a gente tem representação delas aqui, mas a gente precisa de ouvir todo mundo para equalizar, criar uma isonomia, como a Constituição Federal fala, para a gente tomar novas decisões e sempre estar reformando, né, as questões do agronegócio. Outra pergunta, senhor Pablo Marçal, PROS, pré-candidato à presidência da República. Qual seria a sua política de gestão ambiental aliada à produção do campo? Política ambiental. A gente fica louco, né, só para produzir, mas a gente tem que defender nosso maior patrimônio, que é o verde, né? A gente tem água, a maior quantidade de água potável do mundo, e a gente tem a maior floresta do mundo dentro de um país. O que a gente precisa? Nós temos 8 mil quilômetros, né, de costa marítima. Uma coisa que a gente, para reduzir impacto ambiental, que vocês veem que a gente precisa de muita água, né, no agronegócio, pelo menos 8 mil quilômetros a gente pode ter em todas as cidades máquinas de dessalinização de água do mar para
canalizar isso para o agronegócio. Claro que não dá para levar, a priori, no começo, lá para o centro-oeste, que ficaria uma coisa absurda. Mas nesses 8 mil quilômetros a gente pode investir bastante, né? 8 mil quilômetros, a gente tem 16 mil quilômetros de fronteira, mas pelo menos 8 mil a gente pode usar métodos novos, né, de irrigação, e a irrigação, ela aumenta a potência, né, do agronegócio. Então tem lugares, né, que tem escassez de chuva, a gente pode investir muito nisso. Quando a gente investe nisso, né, você tem que investir alguns bilhões nisso, de forma municipalista, de forma estadista e de forma republicana no contexto geral. Só que a gente fazendo isso, a gente pode diminuir esse impacto em desmatamento. Então, eu invisto daqui e começo a abrir mão ali de alguns recursos. A gente pode muito bem preservar mais áreas, porque se a gente tiver mais água, a gente produz mais. Então, isso não é estudar uma tecnologia. A dessalinização da água é pegar a água do mar e transformar ela em água doce. Isso é real, isso já acontece, está sendo testado no Brasil, em Fortaleza, salvo engano, é um lugar onde está sendo testado, e já é realidade em Israel, né? Eu descobri isso quando eu estive lá. Eu bebi uma água e essa água é água de dessalinização. É das grandes frentes que a gente pode aplicar nesses próximos 10 anos aí para reduzir o impacto de diminuição de água potável, né, dos nossos leitos, dos nossos rios aí. O senhor citou alguns projetos, algumas ideias muito interessantes, e eu gostaria de saber primeiro, o senhor já tem em mente o orçamento de onde tirar? E outra coisa, a negociação não só com a classe produtora, mas também até mesmo da questão dos juros, enfim, mas também com o Congresso. Como é isso? Como o senhor pretende, caso seja eleito, ter em mente esse equilíbrio da negociação com o Congresso e também com esse conselho aí da classe produtora? Olha, a gente precisa de sempre... Eu tive com os delegados da Associação de Delegados da Polícia Federal. É um assunto parecido. Você descobre o que é o anseio, né, da turma. Eles me mostraram sobre carreira, sobre unificação de sistema e tudo. E eu percebi algo. Como eles são 11 mil policiais federais no Brasil inteiro, eu achei bem pouco o efetivo, achava que eram uns 50 mil, eu vejo que eles são pouco atendidos. Agora, a gente não tem que só dar ouvido, a gente tem que se curvar para o agronegócio. Os policiais federais vão ter toda a atenção minha, mas eu entendi o porquê que não tem delegados na Polícia Federal, não tem muitos, né? Tem bem poucos, pouca representatividade, porque eles são 11 mil, né? E às vezes não dá para eleger um deputado federal em São Paulo, mas é 11 mil espalhados no Brasil inteiro. Agora, falando do agronegócio, é um assunto que tem que estar em pauta todo dia. É o assunto onde o Brasil tem que gerar receita para honrar, porque essas pessoas, elas são fruto do país, né, quem está no agronegócio. A gente tem uns caminhoneiros que carregam o que o agronegócio produz nas costas, praticamente, né? Porque a gente tem esse chamado de ser o celeiro das nações. Agora, o parlamento, ele é sensibilizado com isso já, tem a bancada ruralista, e o que a gente precisa não é de pegar todas as ideias que a gente tem e fazer os caras engolirem top-down, goela abaixo, não. Mas aí o parlamento, ele é negociado, né? A gente tem que negociar e priorizar coisas e políticas públicas que vão alavancar o negócio, os negócios, né, do agronegócio, com geração de emprego, com geração de renda. Renda e emprego são duas coisas que a gente tem que bater bem forte nisso. Agora, o que a gente tem que fazer no agronegócio, que vai ser diferencial nesses próximos anos, é tecnologia. Hoje, a maior parte das empresas, pequenas empresas do agronegócio, que é a maioria, usam pouca tecnologia. A gente pode investir bastante nisso e o Congresso está muito aberto, né, pelo trânsito que eu tenho, as pessoas que eu conheço, né, os parlamentares, eles estão muito sensibilizados com isso e eu vejo que é uma grande oportunidade do agronegócio avançar nisso. A gente financiar a tecnologia para aumentar os resultados e, consequentemente, fazer o Brasil crescer até 2032, se tornar a maior nação, a mais próspera da Terra. E o agronegócio, se não potencializar ele, a gente não consegue. E como investir em tecnologia, sendo que um dos principais gargalos é realmente a conectividade do campo? Recentemente, uma pesquisa da CNA, o senhor com certeza tem essa informação, deixa muito a desejar em termos de acesso à internet realmente no campo brasileiro. Como o campo é vasto, né, quando eu vou, eu fico sempre olhando, campo para todo lado, o Brasil é lindo, né? Só que nenhuma empresa de telecomunicação, eu que já fui executivo
da Oi Brasil Telecom, né, na época, em 2013, eu lembro muito bem que quando a gente ia colocar uma fibra ótica ou passar fio de cobre com todos os equipamentos, né, com todos os investimentos, a gente andava poucos quilômetros e custava muito dinheiro aquilo. Então, nenhuma empresa de telecomunicação vai querer passar cabeamento no mundo rural, né, porque não dá retorno. Está muito simples, então. Se a gente já sabe que isso não vai acontecer, o governo federal tem que investir em satélite. Então, a internet por satélite, a rádio, até algumas fazendas, eu imagino que nem 20% delas conseguem cobertura nisso, porque a maioria está em lugares, e o Brasil é muito grande. Então, o que a gente precisa é esse pacto nacional, né, de criar uma cobertura global sobre o Brasil. Então, o Elon Musk, esse tempo agora, se comprometeu a liberar a internet para 19 mil escolas na Amazônia, para você ter uma noção. Lá também não tem. Então, tem como? A gente acabou de ver que tem como, né? Nós precisamos de investir alguns milhões de reais em cobertura. Então, o que você falou é um ponto fundamental, que sem a internet, a tecnologia é como se fosse um barco sem rio, né? Então, a gente pode colocar drone, por exemplo, esse eu já vi na nossa própria fazenda. Drone olhando o milho crescer e a gente acompanhar essa distância, né, de várias fazendas fazendo isso, né? Pode criar um centro tecnológico para 50 fazendas e a cobertura tecnológica daquilo tudo ser feita por uma única empresa, para você ter uma noção. A gente está num tempo de avanço, mas você falou tudo. Então, nosso compromisso é conectar isso. E não adianta, com cabeamento não vai, custaria bilhões de dólares para fazer e não daria retorno. Então, nenhuma empresa faria isso, mas por satélite vai. Então, um compromisso é conectar as fazendas. Se a gente não conecta, a gente não consegue navegar com barco. Então, o primeiro grande desafio é esse. Muito bom você ter tocado nesse assunto. Mais duas perguntas para fechar. O senhor citou há pouco aí a questão de caminhoneiros, ao exemplificar também a situação dos policiais federais. Diante disso, eu pergunto ao senhor. Obviamente, sabemos que o preço dos combustíveis, eles impactam não só no frete, mas na vida de todos nós, do campo e da cidade, né? Desde a produção até mesmo o mercado final, e essa conta quem paga somos todos nós. Diante dessa observação que eu faço, qual é a sua opinião sobre a mudança da política de preço da Petrobras e a sua política de gestão da empresa? Olha, a Petrobras é um caso que não precisa mais a gente discutir, precisa de agir. Ela já foi avaliada como a empresa mais rica de energia, né? A empresa de energia mais rica do mundo. E a gente está longe desse ápice, ou seja, a gente já chegou a valer ser a principal empresa de energia do mundo e agora só está com declínio. Mesmo ela faturando, ela tendo lucratividade que foi dividido com os sócios, os 40 bilhões, essa é uma empresa que precisa ser discutida bem rápido a venda. Vou te falar por quê. Porque você vai nos Estados Unidos, tem dezenas de empresas de petróleo. Isso faz com que elas sejam competitivas e tenham liberdade de mercado, então ninguém fica querendo pôr o preço lá em cima. Se o governo quiser fazer controle de preço, que é uma intervenção, não é empresa de economia mista, quem não sabe o que é economia mista, ela é parte do governo e parte privada. O que vai acontecer? Isso vai quebrar a companhia. Agora, se a gente deixar do jeito que está, ela vai dar muito lucro e o povo vai pagar o pato, né? Tem lugares que a gasolina chegando quase R$10. Então vamos lá. O que a gente tem que fazer com a Petrobras? Que isso está travando também o nosso agronegócio. A gente precisa, urgente, quebrar o monopólio dela, dividir ela em várias empresas e privatizá-la, claro que com controle, igual fizemos com a Vale do Rio Doce. Tem as ações chamadas ações de ouro, onde as empresas que compram esse tipo de empresa, que já foi do governo, não pode fazer qualquer coisa que deseja, né? Só que isso vai criar uma competitividade, isso vai diminuir o preço, porque vai ter várias empresas. Não é vender a Petrobras para um grupo, não. Se você vendeu a Petrobras para um grupo, você fica na mão desse grupo. Não deixar capital estrangeiro comprar e não vendê-la para um único grupo. É fragmentar a empresa para criar competição. Isso aconteceu no setor de telecomunicações, foi muito bem-vindo, bem visto por todos os brasileiros. Eu mesmo, quando eu era criança, eu ficava na fila da Tele Goiás, antiga sistema Telebrás, para comprar um telefone para o meu pai. Hoje você pega um telefone, liga, já instalam para você em 24 horas uma linha telefônica. Ou seja, isso fez a gente avançar muito e fez o Brasil prosperar muito mais rápido. Seria muito bom a gente ter essa empresa como nossa, no governo, mas ela foi sucateada por causa de corrupção e agora que ela está dando certo, olha que interessante, uma empresa, quando ela é monopólio, ela está dando certo, ela vira motivo de tristeza para um monte de gente que usa do serviço.
Porque ela está dando muito lucro, mas quem tem que pagar o pato é a gente. Então, a gente precisa urgente quebrar esse monopólio da Petrobras e abrir mercado para grandes empresários aí do Brasil e do mundo trazerem a régua dessa concorrência para baixo, e quem vai ganhar com isso tudo é o povo. Para fechar, Pablo Marçal, pré-candidato do PROS à presidência da República, a política de liberação de defensivos agrícolas da atual gestão, ela acelerou a quantidade de muitos desses pedidos que estavam aí numa fila de espera. Essa é a melhor política de defensivos para o país, ou o senhor faria diferente? Olha, se você falar para mim assim, o que está acontecendo hoje é o melhor, eu acho que tudo, não só no mundo agrícola, mas no mundo da saúde, do ensino, tudo precisa ser questionado e tudo precisa ser transformado, reformado. Eu poderia muito bem falar, estamos satisfeitos, mas eu acho que o governo tem que ter um ente que governa nas esferas que não tem que estar satisfeito com nada. A hora que a gente achar que a gente está satisfeito, a gente sai de terceiro lugar no agronegócio mundial e vai lá para 30º. Então, assim, tivemos avanços, sim, mas a gente pode muito bem questionar todas essas coisas e sempre aprimorar. O homem é disruptivo, o homem do campo brasileiro também é, e a gente precisa de avançar nisso também. Para fechar, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação, a dedicação do seu tempo aqui para o Agro e Negócios, e no encerramento as suas considerações finais, respondendo a seguinte pergunta: por que a produtora e o produtor rural deveriam votar em Pablo Marçal? O produtor e a produtora rural, ela não deve votar em ninguém, o voto é liberdade. Eu quero fazer um compromisso com vocês de ser o presidente, a partir de 2023, presidente do agro. Não por eleição, mas por paixão. Alguém que de fato entende o campo, alguém que ama a roça, não só a agricultura, mas a pecuária também. É um negócio muito forte que bate no meu coração. Eu vejo que isso é uma máquina, uma engrenagem pesada que nós temos como nação. E nós somos reconhecidos por isso. Então, assim, hoje não é tempo de discutir voto, é tempo de discutir o Brasil. E o Brasil não foi condenado a ter que votar nem no Bolsonaro, nem no Lula. Então não estamos debaixo da condenação. É tempo de discutir o Brasil, é tempo de pensar. E o fato de eu estar aqui, mas você não é conhecido. Eu agradeço o tempo e os seus ouvidos, que eu estou me tornando conhecido agora. Eu posso mostrar para você alguém que tem paixão, alguém que conhece do Brasil. Você que não me conhece pode entrar no Instagram, Pablo Marcal 1, ou me seguir no YouTube também, tem o canal no YouTube Pablo Marcal. E eu quero falar para você o seguinte: não desista do Brasil. O Brasil não foi condenado a ter que votar em 2 pessoas. Tem muitas boas, tem bastante gente boa querendo ver esse Brasil crescer. E eu vi, de fato, dentro do meu coração, até 2032, o Brasil se tornando a nação mais próspera da Terra. E esse é nosso tempo. E eu quero agradecer você, homem e mulher do campo, famílias do campo, grandes empresas do campo, grandes cooperativas do campo. Obrigado por vocês não terem desistido do Brasil. Obrigado por vocês criarem soluções alternativas, muitas vezes quando ninguém apoiou vocês. Obrigado porque vocês, de fato, representam o coração dessa nação. Um beijo no coração da família de cada um de vocês e tamo junto até depois do fim pelo Brasil.